bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre resultados daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou estão correlacionadas com as empresas que fazem parte da carteira do canal. Aberta a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2024, já olhamos para uma elétrica, hoje vamos dar uma olhada para o Santander, que no dia de ontem fez a sua apresentação de resultados, uma apresentação morna, assim como morno foi o seu resultado. Hoje é dia 30 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 15 para as 10 da manhã, o mercado não abriu, eu vou trabalhar com os resultados do fechamento de ontem, onde a ação despencou. Será que surgiu aí uma oportunidade? Eu vou começar aqui pelas demonstrações financeiras condensadas, consolidadas de 2024 no padrão IFRS. Vou ir direto aqui para a página 5, onde nós podemos dar uma olhada nos ativos. Os ativos chegam a 1,2 trilhão e isso quer dizer que nós vamos utilizar principalmente um dos principais indicadores, mas no final, quando eu estiver apresentando os indicadores fundamentalistas. Também importante aqui, total do patrimônio líquido, que no fechamento do ano passado estava em 114,8 bilhões, agora está em 118,4 bilhões, crescendo cerca de 3,6 bilhões desde o fechamento do ano passado. Também nos interessa muito dar uma olhada nas receitas e, em particular, no lucro líquido aqui no formato IFRS. Com relação às receitas, veja que no mesmo período, então nós não estamos olhando para o ano, o fechamento do ano de 2023, mas sim os primeiros trimestres, os 3 primeiros trimestres de 2023, onde a receita foi de 95,6 bilhões e agora está com mais de 100 bilhões. 100,5, então a gente já pode ver aí que ela cresce na ordem de 5 bilhões essas receitas, um crescimento de 4,82% no confronto do ano contra ano. Também com relação ao lucro líquido, lembrando, né, que no ano passado, em 2023, o lucro líquido que fechou aqui em 7,4 bilhões, na realidade, o Santander foi afetado por 2 casos, né? Um foi das Americanas e outro mais no fechamento do ano. E agora a gente está dentro de uma expectativa, ou dentro da nossa expectativa de melhora, chegando a 10,3 bilhões, um crescimento de 39,16%, confrontando trimestre a trimestre. Vamos pegar os dados mais condensados aqui, essa aqui é a apresentação de resultados, só que aqui, claro, não está no formato IFRS, está nas demonstrações contábeis como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. Então vamos dar uma olhada aqui no que teve de principal nas mensagens. A margem financeira no ano contra ano cresce 16%, as provisões para devedores duvidosos cresceu 5%, a carteira ampliada cresce 6%, o retorno, segundo eles, depois nós vamos mostrar como é que nós fazemos aqui no canal, mas aqui o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, por isso que tem aquele A, cresceu aqui 17%. O pessoal gosta de olhar para a margem, então a margem com o cliente, no confronto aqui, terceiro trimestre de 24 com de 23, cresceu 8%, na margem de produtos 8,8%, e aqui embaixo, a margem financeira no geral, ela cresce 16,8%, quase 16%. Como nós vimos, a carteira de crédito, a carteira ampliada cresceu 6,1%, mas me chamou a atenção foi aqui o financiamento ao consumo, que cresce 19,5%, lembrando que a gente sempre olha aqui no canal, uma das informações que a gente utiliza muito é exatamente o endividamento das famílias, que tem crescido, se mantido muito alto nos últimos tempos, e veja que o financiamento no consumo crescendo 0,5%, um indicador que mais ou menos corrobora com esses dados que a gente tem lido no canal. Com relação às captações, veja os depósitos à vista, caem 10,8%, confrontando setembro com setembro. Aqui eu está confrontando na realidade o espaço de variação trimestral. Já nos depósitos a prazo cresce 9,6%. Aqui embaixo veja que as letras de crédito imobiliárias ou do agrário, elas cresceram 13,7%, enquanto que as letras financeiras e outros caem 10%. No geral, a captação de clientes cresceu quase 5%. Na parte de comissionamento, os cartões cresceram 14,4%, seguros cresce 11,6%, aqui está em valores, tá? Em milhões. As operações de crédito, 16,6%, fundos e previdências, 37,8%, que está na administração de recursos, consórcios, 8,0%, e no total de comissões, um crescimento de 13,3%, isso aí, claro, vai impactar no lucro líquido da companhia. Na outra banda, o custo do crédito, como resultado de provisão de devedores duvidosos, veja aqui, vem numa decrescente, aqui indo para 3,7%. E um dos pontos que mais nos interessa aqui no canal, justamente a questão da inadimplência, ou NPL,
onde aqui nos interessa mesmo é de 90 dias, porque é a partir daqui onde os clientes começam a ter muito mais dificuldades para pagar. Então veja que no total, que é este que está em vermelho, a inadimplência de 90 dias ela fica aqui em 3,2%. O que chama atenção? Quando a gente fala de pessoas físicas, que chega a 4,2%, que está mais ou menos em linha com todos os trimestres desde o terceiro trimestre de setembro, né, de 2023. Aqui nós temos em azul a pessoa jurídica que está aqui, ó, nesse patamar, talvez não, o mais alto, né, desde o ano passado, 1,7%, e o que chama a atenção está aqui, ó, nas pequenas e médias empresas, que chega a 4,8%. Muito provavelmente isso terá, de alguma forma, algum reflexo dentro da economia, porque nós estamos falando de empresas que talvez passem por dificuldades de pagar as suas dívidas. O total das despesas cresce quase 6%, mas um destaque para sempre quem puxa o carro, despesa de pessoal crescendo 8,3%. Isso implica que o índice de inadimplência vai a 38,9%, nós vamos utilizar aí no final, que é aquela relação que nós temos, né, o total dessas despesas sobre as receitas que foram obtidas. Então, mais ou menos a gente determina aí como é o custo ou a eficiência, né, na realidade, do Banco Santander. A questão positiva é que a recomendação do Banco Central é que fique ali na ordem dos 60%. Então está lá embaixo, não é uma das melhores, mas ela está num patamar mais alto do que já esteve há um tempo atrás, onde chegou a baixar dos 30%. Aqui uma exposição final, lembrando que esses dados estão no BRGAAP, que é aquelas demonstrações contábeis, como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil. Portanto, quando nós confrontarmos com IFRS, que é o padrão internacional, a gente vai achar algumas divergências. Mas o retorno sobre patrimônio líquido anualizado tem 17%, depois nós vamos ver que é um pouquinho menos, e aqui o que nos interessa é exatamente o índice de Basileia, 15,3%. Aqui é o total, né, do índice de Basileia, e é aquele valor que o banco coloca, que é da parte dele, justamente com os empréstimos que ele faz, e que assegura que, no caso de uma corrida ao banco, ele tenha como suportar para devolver o dinheiro para quem emprestou ao banco. E isso, né, é o que não faz quebrar um banco. A recomendação do índice de Basileia é de 27%. No Brasil, o Banco Central aceita 11%, e as empresas que andaram quebrando ficaram ali entre 4% e 8%. Um outro documento que eu gosto de utilizar é o release de resultados. Aqui, em particular, estou indo direto na página 12. Então, você vai ver tudo que nós apuramos até agora, né? Retorno do seu patrimônio líquido, ativo, índice de eficiência, recorrência, inadimplência, está tudo aqui, então está condensado. Isso faz com que a gente consiga transportar esses dados de uma forma mais fácil para algum relatório final que nós queiramos. E assim atualizamos a nossa tabela de indicadores fundamentalistas com as nossas projeções, fazendo uma projeção de 104 bilhões de receitas por fechamento de 2024. Está aqui o ano. Um lucro líquido que pode chegar a 13,7, quase 13,8 bilhões. Acredito até que possa chegar a 14 e ultrapassar, dependendo, porque normalmente no final do ano tem uma puxada maior. Até o presente momento, Santander pagou R$ 76, menos do que o ano passado, quando pagou 79. Nós ainda firmamos aqui uma projeção de 79 centavos para esse ano. Talvez pague mais alguma coisa, mas a verdade é que se olharmos para o passado, normalmente o mês de outubro é a última vez que existe algum anúncio de pagamento que acontece no mês de novembro. Então, existe uma chance muito grande de que fique no 76 e assim feche o ano dessa forma. No dia de ontem, a ação fechou a R$ 13,16, caiu mais de 3%. Pagando esses proventos, o dividend yield do Banco Santander fica aqui, ó, em 6,01%, está ali no limiar do que a gente gosta de receber em termos de proventos, que é no mínimo 6% pelo valor que pagamos pela ação. Uma coisa interessante aqui, ó, com relação ao patrimônio líquido, de 118 milhões,4, que nós apuramos agora há pouco, né? Veja que, se nós dividirmos esse valor pelo número de ações que o banco possui, quase 7,5 bilhões de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de R$ 15,80. Quando nós pagamos pela ação R$ 13,16, estamos pagando abaixo do valor patrimonial, o que nos dá um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,83, que é um indicativo de que essa ação pode estar barata e que o risco é muito baixo de comprar ações do Santander. Em função do lucro líquido, esses R$ 13,8 bilhões, o preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 7,5, comprando a ação do Santander. A esse preço se recebe de volta em função do lucro líquido projetado em aproximadamente 7 anos e 2 meses. Além disso,
temos os cálculos dos nossos preços tetos. Então, pagando esse provento, nosso preço teto ficaria em R$ 13,18. Na média dos últimos anos, Santander pagou 5 anos R$ 1,11, o que nos dá um preço teto de R$ 18,47. Todos esses dados que nós apuramos aqui, agora há pouco, eles ficam nessa tabela que eu faço um comparativo banco a banco. Você pode dar um stop no vídeo e olhar para esses dados e fazer esse comparativo. Aqui na realidade estão todos aqueles dados, os principais, né, que nós apuramos até o presente momento. Destaque aqui para o payout, que nós tivemos que ajustar, estávamos em 60% a 43%, porque esse ano, do ponto de vista de proventos, o banco decepcionou. Durante a apresentação dos resultados, um dos pontos perguntados foi em relação aos proventos, que o banco confirmou o pagamento, ou até a melhora para o exercício de 2025. E, como eu disse, um resultado morno para Santander, ação despencando. Se ela baixar dos R$ 13, nós voltamos a pensar em novas compras de Santander. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Agora já está chegando às 10 horas da manhã, daqui a pouquinho está abrindo a nossa bolsa de valores, está abrindo o pregão, e se der uma esticada na ação, talvez a gente faça uma compra modesta aqui, porque o Santander realmente não tem se apresentado, embora esteja aí dentro do patamar de normalidade daquilo que se tinha como expectativa para o Santander. É um pagador de proventos, está dentro dos parâmetros dos 6% que nós procuramos, não tem nada demais nessa empresa, nem nessa ação neste momento, mas a gente já viu que no passado já esteve bem melhor e pode ser que isso se repita daqui para frente. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre